Capítulo 10. A iniciação. Ao dormir, logo entra Ivan ao seu lado. Espero que o jogo não lhe tenha cansado muito, diz Ivan bem-humorado. Você estava lá? Pergunta Felipe impressionado. Eu até ajudei no último gol, mas não atrapalhei o time adversário, explica o amigo espiritual. Então seremos parceiros de futebol? Fala Felipe. Negativo. Eu apenas dei uma mãozinha, ou melhor, um pezinho. Estava lá para prepará-lo para a aula de hoje. Vamos? Vão até a entrada do Colégio Allan Kardec. Ao pararem no portão, Felipe lembra-se do fim de semana anterior e olha para Ivan. Vá, entre primeiro. Estarei aqui esperando um amigo. Caso precise, chame. Felipe treme. Fica amarelo, branco, azul. Você está ficando com mais cores do que as flores do jardim. Brinca Ivan e explica com convicção. Não tenha medo. O caminho da evolução espiritual é sempre o da conquista da autonomia. Felipe entra. O pior que pode acontecer é eu morrer. E se morrer, já fico aqui. Pensa Felipe para criar coragem. Ao iniciar o caminho, sente uma paz intensa. As flores e o céu estão ainda mais belos do que da outra vez. Ganha confiança, atravessa o jardim, entra no castelo e apresenta-se na recepção. Após identificar-se, a recepcionista fala: Sala 27, segundo andar, Professor José. A aula começa em 40 minutos. Aqui existe biblioteca? Pergunta Felipe. Existe uma biblioteca em cada andar. Desde que você consiga chegar lá, pode ler e consultar o que quiser. Aproveite seus 10 minutos, responde simpática a recepcionista. Só mais uma pergunta. Que dia eu posso vir consultar a biblioteca? Pergunta Felipe. Aqui, todo o conhecimento está acessível a todos, desde que hajam com dignidade. Funcionamos sempre. Atendemos espíritos de todos os continentes e visitantes de outros planetas. Estudamos desde a astronomia até a sociologia espírita, explica a recepcionista, que em seguida diz: após a aula de hoje, você receberá todas as instruções e desde que, diz com ênfase, mantenha seu programa de espiritualização, poderá escolher os próprios cursos e vir aqui todos os dias. Felipe está exultante. Poderá estar por ali sempre que quiser, pensa. Sim, certamente. Vá conhecer a biblioteca. Fica no fim deste corredor. Respondeu a atendente. Felipe a olha com espanto. Aqui nós também aprendemos a ler pensamento, explica sorrindo. Felipe agradece e vai conhecer a biblioteca. Caminha rapidamente. Ao abrir a porta, para impressionado. Como aquilo seria possível? Nunca viu uma biblioteca tão vasta. A iluminação de cada seção é diferenciada e os livros também. Deve ter umas 3.000 pessoas ou mais, gente de todos os lugares do mundo e de todas as épocas. Alguns jovens vestem-se como essênios, outros romanos, egípcios. Nas prateleiras, livros diferentes, pergaminhos, papiros, livros comuns, eletrônicos. Como pode tudo aquilo? Pergunta-se ao caminhar entre os livros. Lembra-se do Ivan e ele lhe explicará tudo. Ao se lembrar de Ivan, lembra-se da aula. Olha o relógio, faltam 29 minutos para o início da aula. Já deveria estar em sala. Vai para a sala 27. Professor José recebe os alunos na entrada da sala com grande simpatia. Felipe cumprimenta-o e entra. Aproveita para orar e elevar sua sintonia. Desliga-se de qualquer distração, relaxa profundamente. Ao ouvir a prece do professor, dá-se conta que sua percepção está diferente. Sente medo,
mas ao ver que Ivan está ao seu lado, tranquiliza-se. Ivan explica. Os poderes do espírito são quase ilimitados. Só Deus possui mais poderes do que nós, e Ele quer que sejamos fortes e sábios. Não temas, os corajosos crescem. Observa a prece do professor e depois volte ao seu estado normal de consciência. Felipe olha para o professor, vê uma luz tão intensa e de tantas cores que fica deslumbrado. Parece que muitos sóis de cores variadas estão ao redor de sua cabeça. Após a prece, abre os olhos, observa o professor, agora sem tantas luzes. Que interessante! Mesmo no plano espiritual, podemos ampliar nossa capacidade de perceber a realidade, pensa Felipe. Vamos estudar a reação dos encarnados ante algumas manifestações mediúnicas. Nosso tema de hoje, o medo de nossos fantasmas interiores. É projetado a mesma reunião do estudo anterior. Contudo, é apresentado o desenrolar de toda a reunião mediúnica. Além das energias emanadas dos encarnados, é possível ver as imagens mentais que as comunicações produzem em cada um dos participantes. Uma comunicação chama a atenção. O espírito comunicante pertencia às zonas inferiores do mundo espiritual. Foi um cruel e poderoso senhor de escravos no mundo e ainda possuía muito poder, apesar de estar desencarnado há mais de 1000 anos. A história não é nova. O que estarrece a todos é ver as reações dos participantes da reunião mediúnica. O pavor, apesar de disfarçado externamente, é inegável. A presença daquele espírito evoca lembranças e sentimentos que os encarnados querem esquecer, mas não conseguem, pelo menos não no nível espiritual. Após a projeção, o professor afirma: teremos uma experiência que desvelará para nós a intimidade de uma pessoa. É imperioso agir com ética no trato com os fenômenos mediúnicos. Quem não souber respeitar com dignidade e com discrição a intimidade do outro, não será aceito nos trabalhos com os bons espíritos. Peço respeito e atenção. Realizaremos uma regressão de memória em um dos médiuns da reunião. Vocês podem, telepaticamente, enviar perguntas. Os que ainda não conhecem a comunicação telepática devem fazer as perguntas depois de encerrarmos a regressão. Neste momento, entra na sala o médium, amparado por 2 espíritos. Ele se deita em um sofá em frente ao professor. José faz uma prece e o induz a se lembrar da reunião mediúnica que assistimos. Seu rosto é projetado em uma grande tela. José faz uma prece e o induz a se lembrar da reunião mediúnica que assistimos. Seu rosto é projetado em uma grande tela, de modo que podemos acompanhar suas expressões faciais detalhadamente. O professor pede-lhe que narre a comunicação com o senhor de escravos. Depois que ele finaliza sua narrativa, indaga: por que você tem tanto medo desse tipo de manifestação? Balbucia Evraldo. Neste momento, você está seguro entre pessoas que sempre lhe respeitarão. É preciso que você exponha seus medos para que consiga superá-los. Conte-nos, por que você tem tanto medo? Fala tranquilamente o professor. Eu temo voltar para lá. Eu não quero mais essa vida. Não quero mais sofrer muito. Se você não quer voltar mais, por que temer? Você não sabe que está seguro em um centro espírita? Expressa o professor a pergunta telepática de um aluno. Eu quero e não quero. Eu não quero, mas tenho ainda impulsos
ligações, vontade de dominar os outros e ser autoritário. A presença deste espírito desperta essa vontade em mim. Por isso, eu temo tanto, fala o médium. Então você acha que os bons espíritos que dirigem a reunião mediúnica não deveriam trazer este tipo de espíritos para se comunicar? Outro aluno questiona por meio do professor. Sim, é isso. Não se deve estimular esses sentimentos. Eu já tenho tantos problemas, não entendo por que eles fazem isso. Assim vou acabar voltando para lá, explica o médium com revolta e medo. E por que os espíritos fazem isso? Pergunta o professor. Não sei. Deve ser coisa dos obsessores, tenta explicar o médium. Não é coisa de obsessor, mas mesmo se fosse, só poderia acontecer se permitido pelos espíritos que comandam a reunião. Por que eles permitem isso? Não sei, fala baixinho o médium. Sim, você sabe. Diga-me por quê, insiste o professor. O médium começa a chorar e ter convulsões. O professor, tranquilamente, aplica-lhe um passe. Ele se acalma. O professor concentra-se e ordena. Diga-me. Eles querem. Os bons espíritos querem que eu enfrente os meus medos, meus complexos de culpa. Não, eu não quero, grita desesperado. Qual a relação entre enfrentar os seus medos e complexos inferiores e a comunicação mediúnica? Pergunta telepaticamente Alessandra. Tudo. Eles fazem que eu me lembre de meus conflitos e assim forçam-me a ver quem eu sou. Eu não quero saber quem eu sou, grita de forma estridente. Felipe quer fazer uma pergunta. Poderia tentar. Nunca tinha feito uma pergunta telepática em uma situação como aquela. Concentra-se. Explique melhor. Quais seriam as consequências de você enfrentar a si mesmo? Fala o professor. É a pergunta de Felipe. José olha para Felipe e sorri. No Colégio Allan Kardec, as conquistas espirituais de um aluno, por menor que pareça, é o maior motivo de alegria. Todos vibram pelo crescimento espiritual de cada um. Eu sei que enfrentar a mim mesmo me daria paz e me livraria da necessidade de controlar os outros. Mas eu tenho medo. É melhor ficar na minha posição. Todos me obedecem e respeitam. Se souberem que, de fato, sou um espírito necessitado, um mero aprendiz da vida, que será de mim? Serei tratado como um qualquer. Não aceito isso. Não, fala o médium. Todos somos aprendizes da vida, meu irmão. Todos somos espíritos necessitados da misericórdia de Deus e do Cristo. Explica José comovido com a penúria espiritual daquele irmão de ideal e conclui. Nós somos pequeninos, meu irmão. Só nosso mestre e nosso pai são verdadeiramente grandes e eles tanto nos amam que aceitam nossa pequenez e nos aguardam para o futuro glorioso de paz e felicidade imperecíveis. O médium está trêmulo e banhado de suor. José enxuga-lhe a testa e pede que volte ao seu estado normal de consciência e mantenha total lembrança do diálogo. Os espíritos auxiliares o levam. Mais perguntas? Indaga José. Professor, as comunicações mediúnicas e as necessidades psicológicas de um grupo estão sempre relacionadas? Indaga um jovem. Sim, claro, que não são absolutamente todas as comunicações que têm essas características, mas essa é a regra geral, responde o professor e continua. O trabalhador mediúnico tem profundas implicações psicológicas. As comunicações refletem não apenas o socorro aos espíritos desencarnados e o alívio aos encarnados. São mensagens vivas
sobre aquilo que deve ser enfrentado e transformado no íntimo dos participantes. Por isso, o medo de determinado tipo de comunicação não deve ser encarado com desculpismo, mas com humildade e coragem, com enfrentamento íntimo. Alessandra levanta a mão e comenta: esse é o motivo do medo da mediunidade? Sim, o medo de conhecer se explica, mas não justifica o medo da obra de Deus. Fala José bem-humorado. Não é justificável o medo dos espíritas em relação à comunicação mediúnica. Uma reunião mediúnica bem conduzida será sempre um convite ao autodescobrimento, à espiritualização. Alguns temem e se afastam, outros temem e tentam limitá-las segundo seus medos e sua ignorância. É preciso ter muita misericórdia com estes companheiros que fogem da luz para se manterem nas trevas. A situação deles após o desencarne é deplorável. A compreensão das fraquezas do outro e a coragem de sermos autênticos e verdadeiros têm que estar alinhadas. A mediunidade é a janela que Deus nos concede para apreciarmos as infinitas belezas da criação, inclusive a nós mesmos. Coitados dos que não a dignificam. Todos estão impressionados. Nunca tinham ouvido uma reflexão tão profunda sobre o medo das próprias imperfeições está relacionado com o medo da mediunidade. Para a maioria, a mediunidade é apenas fenômeno, receber e conversar com espíritos. José relacionou o autoconhecimento, espiritualização e mediunidade. Quem isso entender terá compreendido um dos mecanismos mais importantes da evolução no universo. Comunicamos-nos para nos conhecer melhor e nos espiritualizar. O professor pede que se formem duplas para comentar os medos de cada um relacionados à mediunidade. Felipe fica com uma jovem simpática chamada Lani. Apresentam-se e Felipe inicia. Meu maior medo é ser recriminado pelos amigos. Eles sabem que eu sou espírita, mas não sei como reagiriam se contasse o que ocorre comigo. E como você pretende resolver isso? Pergunta Lani. Ainda não sei bem. Acho que estudando a doutrina espírita e tendo uma vida equilibrada, terei cada vez mais coragem e, no momento certo, enfrentarei as críticas dos que não conhecem a realidade espiritual. É uma ideia excelente. Só acrescentaria um exercício de autoconhecimento. Aqui tem um curso inteiro sobre autoconhecimento, comenta Lani. Que interessante, vou fazer, diz Felipe e pergunta. E você, que medo enfrenta? Ah, meu medo é parecido com o seu. O que eu temo são meus pais. Eles são catolicíssimos e se sonharem que sou espírita e médium, me matam. Fala Lani triste. Aí você vem para cá, brinca Felipe. Não é má ideia, mas tem que ser na hora certa, completa a amiga. E o que você pretende fazer? No momento, rezar e esperar. Acho que o diálogo vai ser muito, muito difícil. Estou com 12 anos. Logo que entrar na faculdade e começar a trabalhar, vou falar com eles. Tenho uma tarefa na área mediúnica. Vou psicografar livros infantis que ensinam as crianças a não temer a mediunidade. Se necessário, terei que morar sozinha ao concluir a faculdade, se eles não aceitarem a minha tarefa mediúnica. Mas torço que eles possam entender a minha missão na Terra e assim ficaremos todos juntos. Lani fala com um brilho de esperança no olhar. Felipe sorri de admiração por aquela jovem de 12 anos. Neste instante, o professor pede para cada um desenhar a dificuldade e a maneira que encontrou para superá-la. Os desenhos são apresentados em um grande painel.
A atividade artística é sempre empolgante. A tarefa da semana é ajudar, quando desdobrados, as pessoas com quem conversou. O professor pede silêncio e prece. É o momento final do curso. Foram 3 semanas de intenso aprendizado e vivência equilibrada. José avisa, nosso diretor irá se comunicar. Felipe, concentrado e em oração, sente-se leve. Mais uma vez sua percepção se amplia. Ele vê Ivan ao seu lado, que lhe diz telepaticamente: fiquemos em silêncio, ore. É um momento importante. Felipe nunca viu Ivan tão compenetrado. Silencia e ora. Após uns 15 minutos, sente que a sala desaparece e vê uma cena que se passa em outro lugar. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Caibar Schutt e muitos outros espíritos estão reunidos. Eurípides olha para Felipe com imensa ternura e lhe estende a mão. Felipe treme intuitivamente, sabe que aceitar aquela mão estendida significa assumir um gravíssimo compromisso. Fica paralisado. Ivan, calado, tudo observa sem interferir. Felipe ora. Sente-se envolvido pelo amor do Cristo. Estende sua mão que toca a mão de Eurípides, que está aberta à sua espera. Estranha energia percorre seu corpo. Ele ouve uma voz meiga e forte que lhe diz: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Seja bem-vindo como fiel discípulo do Cristo. Estejamos juntos até o fim dos tempos. Felipe retorna ao seu estado de consciência normal. Está envolvido por imensa luz. É o sinal dos que aceitaram o convite de Eurípides Barçanufo. Ivan abraça-o, choram de emoção. Seremos amigos e estaremos juntos, nesta e nas encarnações seguintes. Seremos fiéis discípulos do Cristo e de Eurípides. Fala Ivan. Felipe olha ao seu redor. Alessandra, Lani, Abelardo e Cirilo também estão iluminados. Outros estão cabisbaixos e sem luz. A decisão de hoje afetará a sua vida material e espiritual neste e nos próximos séculos, afirma Ivan. Partem convictos que iniciam uma maravilhosa aventura espiritual. A iniciação a um processo de provas, testemunhos e amadurecimento. É aventura intensa e desafiadora. É o caminho dos corajosos que têm sede de paz, de justiça e de fraternidade. Felipe aceitou a iniciação no caminho da evolução espiritual. E você? Ao se despedir, Ivan fala para Felipe: este é o começo. A obra de Deus é infinita, plena de amor e felicidade para todos os seus filhos que querem servi-lo com devoção. Tenho uma certeza: eu, você e todos só que aceitarem o convite, estaremos juntos eternamente, em nome do Cristo.